aula de hoje de ecologia será comunidades e populações. Então, para estudar as comunidades, o que é que primeiro deveríamos fazer? Então, deveria ser identificado a identificação das espécies que compõem a comunidade. E, para isso, são necessários diversos coletas de informação ao longo do ano. Por quê? As populações elas não são constantes o tempo todo. Teoricamente, desse levantamento deveriam constar todas as espécies que existem no local, mas isso é possível? Isso é praticamente impossível. Então, a solução mais adotada pelos pesquisadores consiste em estudar a população de algumas espécies da comunidade. Uma vez identificada a espécie que compõe a comunidade, é importante determinar a frequência relativa dessa espécie. E, com a frequência relativa, vai fornecer a dominância numérica dessa espécie em relação às demais. Como é que se calcula a frequência relativa? É o número de indivíduos multiplicado por 100. Então, a espécie de maior frequência relativa é chamada de espécie dominante. Com o número de espécies mais a frequência relativa dividido pelo número total de indivíduos, nós temos a diversidade dessa comunidade e espécies da comunidade. Só que o termo diversidade biológica ou de biodiversidade tem atualmente um significado mais amplo que vai incluir, além da diversidade de espécies, a diversidade genética em uma população, comunidade ou ecossistema. Os seres vivos que compõem a comunidade sofrem influência do seu ambiente, mas também atuam sobre ele, provocando alterações locais. Essas alterações podem estabelecer novas condições, eventualmente favoráveis à instalação de outras espécies e desfavoráveis às espécies já existentes na comunidade. Assim, pode ocorrer mudanças na composição de espécies que, ao longo do tempo, podem levar ao estabelecimento de uma comunidade estável, autorregulada, que dificilmente sofre alterações significativas em sua estrutura. No entanto, é muito comum na natureza ocorrerem perturbações em várias escalas de tempo que impedem a comunidade de atingir estabilidade. Então, uma comunidade estável é dita comunidade clímax e a sucessão, a sequência de estágios de desenvolvimento de uma comunidade é dita sucessão ecológica. E a cada estágio dessa sucessão, quer dizer que cada comunidade intermediária estabelecida durante o desenvolvimento de uma comunidade clímax é denominado de estágio seral. Uma sucessão ecológica ela apresenta três características básicas. Primeiro, é um processo não sazonal e contínuo. Segundo, ocorre como resposta às modificações nas condições ambientais locais, provocadas pelos próprios organismos dos estágios serais. E o terceiro, termina com o estabelecimento de uma comunidade clímax, que não sofre mais alterações importantes de sua estrutura, desde que as condições macroclimáticas não se alterem. Essas sucessões ecológicas elas podem ser primária ou secundária, dependendo do seu estágio inicial. A sucessão primária inicia-se numa área na qual anteriormente não existiam seres. Exemplos: rochas nuas, dunas, ilhas vulcânicas, lagos recém-formados. A sucessão ecológica secundária vai iniciar-se numa área na qual anteriormente existiam seres vivos, mas por algum motivo eles não estavam naquele momento. Então, são zonas árdidas, campos abandonados e zonas alagadas. As espécies que iniciam o processo de sucessão ecológica são chamadas espécies pioneiras. O que é que significa? Que elas conseguem se instalar em lugares inóspitos, suportando severas condições e abrindo caminho para a chegada de outras espécies. Então, as sucessões primárias elas demoram mais tempo do que as secundárias para atingir o clímax. Alguns estudos de sucessão primária em dunas ou em regiões de derramamento de lava estimam que sejam necessários pelo menos 1000 anos para o desenvolvimento de uma comunidade clímax.
Já a sucessão secundária em terras com clima úmido e temperado, onde houve derrubado de matas, pode levar apenas 100 anos para atingir o clímax. A evolução da sucessão ecológica vai tendo um aumento da complexidade dos estágios até chegar numa comunidade clímax. E aqui o resumo sobre as características da comunidade numa sucessão ecológica. Então, a composição das espécies vai mudar rapidamente no início e mais lentamente nos estágios intermediários, mantendo-se aproximadamente constante o clímax. As espécies pioneiras podem não ser abundantes na comunidade clímax ou mesmo não fazer parte. Na diversidade das espécies, a diversidade inicial é baixa, havendo predomínio de autótrofos, e ao longo da sucessão ocorre aumento da diversidade e número de heterótrofos. No clímax, a diversidade é estável. Às vezes, a diversidade aumenta ao longo da sucessão e declina um pouco no clímax. A biomassa vai aumentar e as teias alimentares tornam-se mais complexas. Os organismos de uma comunidade, eles interagem exercendo influências recíprocas, que se refletem nas populações envolvidas. Essas interações podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, ditas intraespecíficas, ou entre indivíduos de populações de espécies diferentes, interespecíficas. Quando analisamos isoladamente essas interações, elas podem revelar positivas, que são ditas também harmônicas, ou negativas, desarmônicas. Nas relações intraespecíficas harmônicas ou positivas, nós temos colônia e sociedade. Nas negativas, na intraespecífica negativa, ou também chamada desarmônica, temos competição e canibalismo. Já nas interespecíficas positivas, existe a interação mutualismo, protocooperação, comensalismo, equilinismo e epifitismo. Na interespecífica desarmônica ou negativa, temos competição, predação, parasitismo e antibiose. Relações intraespecíficas do tipo positivas. Sociedade. Grupo de indivíduos de mesma espécie com divisão de trabalho não restrita a períodos reprodutivos. E neste grupo, as diferentes funções podem ser exercidas por indivíduos morfologicamente distintos. Quando isso ocorre, nós temos os tipos morfológicos, fala-se em sociedade heteromórfica. Entre outras sociedades, apesar de também haver divisão de trabalho, os indivíduos são morfologicamente modificados para a função que exercem. Nesse caso, falam-se em sociedade isomórfica, igual. Um bom exemplo de sociedade isomórfica, temos a sociedade humana. Nas sociedades heteromórficas, temos abelhas, formigas e cupins. Outra relação intraespecífica positiva são as colônias, que é o agrupamento de indivíduos de mesma espécie que revelam um profundo grau de interdependência, um depende do outro, e se mostram ligados uns aos outros, havendo ou não divisão de trabalho, cujo grau varia de acordo com a espécie. Então, as colônias também podem ser isomórficas e heteromórficas. Exemplo de colônia heteromorfa é a caravela, e colônia isomorfa são os corais. Competição é uma relação intraespecífica negativa ou desarmônica e refere-se à disputa entre indivíduos por recursos do ambiente que não existem em quantidade suficiente. São muitos os exemplos de competição intraespecífica. É o caso da disputa por alimento entre animais de mesma espécie, da competição entre plantas por luz, nutrientes e água do solo e da disputa entre machos da mesma espécie pela fêmea na hora da reprodução. Relação intraespecífica negativa do tipo canibalismo. É quando um ser se alimenta do outro da mesma espécie. Aqui o exemplo do louva-a-Deus se alimentando, a fêmea do louva-a-Deus se alimentando do macho. E alguns mamíferos, quando não existe alimento, se alimentam de seres da própria espécie. Nas interações ecológicas
interespecíficas, costumam-se utilizar sinais para representar o efeito dessa relação sobre as populações envolvidas. O sinal positivo, de mais, é usado quando a população cresce. O sinal negativo, quando a população diminui. E o sinal zero, quando não há crescimento nem redução da população. Assim, nós temos o mutualismo, ele é positivo para ambos, igualmente a protocomparação. O comensalismo sendo A comensal de B, então, um dos organismos, uma das espécies cresce e a outra não tem influência nenhuma. Igualmente no inquilinismo. Na competição interespecífica, todas as populações vão diminuir. Na predação, sendo o organismo A o predador, o A vai crescer e a população de E vai crescer e a espécie B vai diminuir. Do mesmo jeito para parasitismo e antibiose. Nas relações interespecíficas tipo positiva, temos o mutualismo, uma associação no qual duas espécies envolvidas são beneficiadas. E essa associação é fundamental à sobrevivência de ambos. Como exemplo, temos líquens, que são algas mais fungos, as micorrizas, plantas e mais fungos. Tem alguns mamíferos herbívoros, os ruminantes, que abrigam bactérias que produzem celulase, uma enzima para digerir a celulose. E outros casos de protozoários, que produzem células e vivem no tubo digestivo de cupins. Então, são esses os exemplos de mutualismo. A relação interespecífica positiva do tipo protocooperação. Embora os participantes se beneficiam, eles podem viver de modo independente sem a necessidade de se unir. Então, a associação não é obrigatória. Por exemplo mais clássico, temos o paguro mais a anêmona, os pássaros que se alimentam dos carrapatos nos touros, nos búfalos, e no ambiente marinho, os peixes que se alimentam de algas presas nas tartarugas. Comensalismo. O indivíduo usa restos de alimento do outro sem prejudicá-los. Também é uma relação interespecífica do tipo positiva. Um exemplo é o peixe-piloto e o tubarão. Outra relação interespecífica positiva é o inquilinismo, no qual o indivíduo usa o outro como moradia sem prejudicá-lo. Um exemplo, o pepino do mar e o peixe. Para as plantas, existe também o termo epifitismo, que são plantas que vivem sobre outras. Um exemplo clássico é a bromélia. E relações interespecíficas negativas do tipo antibiose ou amensalismo. Nessa relação, indivíduos de uma população secretam substâncias que inibem ou impedem o desenvolvimento de indivíduos de populações de outras espécies. O caso bem conhecido é dos antibióticos, que produzidos por fungo impedem a multiplicação das bactérias. Outro caso de amensalismo é o fenômeno conhecido como maré vermelha, que acontece sob determinadas condições ambientais. Há uma intensa proliferação de certas espécies de organismos marinhos que produzem substâncias altamente tóxicas. Relação interespecífica negativa do tipo predação. É uma relação em que um animal predador mata e come indivíduos de outra espécie animal, que constituem suas presas. Relação interespecífica negativa do tipo parasitismo. Um indivíduo vive à custa do outro, causando prejuízos, geralmente sem levar à morte. Então, quanto à localização no corpo do hospedeiro, os parasitas eles podem ser ectoparasitas, porque vivem externos, ou endoparasitas, que vivem internamente. Relação interespecífica negativa do tipo competição. A competição interespecífica ocorre quando indivíduos de duas populações de espécies diferentes em uma mesma comunidade apresentam nichos ecológicos iguais ou muito semelhantes.
Caso um recurso do meio não seja suficiente para suprir as duas populações, é desencadeado um mecanismo de disputa pelo recurso. Esse mecanismo pode determinar o controle da densidade de duas populações que estão interagindo, a exclusão de uma delas ou ainda a especialização do nicho ecológico. Quando duas populações de espécies diferentes ocupam o mesmo habitat e têm exatamente o mesmo nicho, se os recursos forem escassos, um deles é eliminado por competição. E isso é o princípio de exclusão competitiva ou o princípio de Gauss. Então, esse princípio de Gauss ele tem três pontos. Pode ocorrer a extinção de uma das espécies, ou pode ocorrer a expulsão de uma das espécies do território, ou ainda a mudança de nicho de uma ou de ambas as espécies. Então, a competição no princípio de exclusão será tão severa que as espécies não podem conviver.